Irmãos, eu estou desde sexta-feira com dor de garganta e minha voz está bem ruim hoje, então eu vou precisar pregar de uma forma que não é minha favorita, um tom mais monótono, e eu vou pedir a paciência dos papais também, as mamães, com uma atenção maior para os filhos aí também, tá bom? Apocalipse 10. Nós vamos cobrir hoje, irmãos e irmãs, todo o capítulo 10 e 11 de Apocalipse, porque João está tratando da mesma coisa, do mesmo tema, usando uma riqueza de símbolos muito grande para nós, e de forma muito bela, ele vai construindo a importância do testemunho do Evangelho da nossa parte enquanto igreja. E para introduzir isso, nós temos capítulo 10, verso 1 até o 7, nós iremos ler, e depois nós vamos fazer a leitura conforme nós vamos caminhando sobre o texto. E basicamente, irmãos, nós temos aqui um anjo que aparece para João, e a maioria dos comentaristas evangélicos, cristãos, eles vão associar isso imediatamente a Jesus, porque no Antigo Testamento Jesus ele aparece como o anjo do Senhor. Nós temos Deus, nós temos os anjos, mas tem essa figura que é o anjo, que ele é atribuído características divinas, porque ele é Deus, e que ele é adorado como Deus, ou seja, é uma manifestação em forma de anjo. Não que Jesus é um anjo, mas é uma manifestação em forma de anjo, para comunicar essa importância da mensagem, lembrando que anjo significa mensageiro. Então Cristo ele aqui se apresenta de forma angelical, mas ele não é um anjo, ele apenas está se mostrando assim, com atributos divinos, e ele dá um livrinho na mão do apóstolo João. Então vamos ler Apocalipse 10, verso 1 ao 7. Depois de dizer essa palavra do Senhor, todos respondam com amém. Todos aqueles que creem, nós vamos orar mais uma vez. Apocalipse 10 diz assim: Então vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como coluna de fogo, e segurava na mão um livrinho aberto. Ele pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz como um leão que ruge. E quando clamou, 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. O anjo que eu vi em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita aos céus e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a sua trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos, os profetas. Essa é a palavra de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, clamamos a sua misericórdia sobre nossas vidas, que o Senhor venha falar conosco pela sua palavra, e que nós venhamos a internalizá-la e sermos transformados por ela, e que o seu nome seja engrandecido em tudo isso, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos mais e mais o seu Espírito, para que possamos entender, amar, viver e proclamar a sua santa palavra, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Irmãos, nós temos aqui no verso 3 7 trovões, a qual João ouve o que significa cada um deles, mas é velado a nós o que esses trovões significam. O que isso quer dizer para nós? Nós temos séries de 7 coisas julgando a história. Nós tivemos 7 selos no capítulo 6, nós tivemos 7 trombetas que a gente viu na semana passada, capítulo 8 e 9, e mais para frente nós teremos 7 taças. E a gente está vendo que cada um desses julgamentos sétuplos ou plenos de Deus, eles são derramados ao longo da história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, com ênfases diferentes. Então esses 7 trovões, trovão no Antigo Testamento é a voz de Deus em julgamento. Então muito provavelmente iria mostrar os julgamentos na história da perspectiva do Deus soberano que envia esses mandamentos. Mas é dito para o apóstolo que não
revelar o que os 7 trovões quer dizer, porque tinha uma outra coisa para falar. O Jesus se revelando aqui para João e para nós, para a igreja, ele queria enfatizar uma outra coisa. E preste bem atenção qual que é o movimento aqui do texto. 6 selos, que a gente viu no capítulo 6. Antes do 7º selo, nós temos um parênteses que é o capítulo 7. O que isso significa? Olha, Deus está julgando o mundo nos 6 selos, e a igreja participa ou sofre fisicamente os 4 selos: morte, fome, guerra e martírio. Mas em meio a tudo isso, o capítulo 7 fala que nós somos selados, que nós somos espiritualmente protegidos, ainda que fisicamente nós somos desgastados pelos juízos de Deus que caem sobre o mundo. Essa é a função do capítulo 7. Então nós temos o 7º selo, que vai abrir a primeira trombeta. Ou seja, João vai voltar na história para mostrar de novo os julgamentos de Deus da perspectiva do mundo. Ele vai focar agora, não, esses julgamentos a igreja está passando por ele de forma física, mas Deus não está irado conosco. Então as 6 trombetas mostram os juízos de Deus na história, focando no mundo como idólatra e incrédulo, e portanto sofrendo já os julgamentos de Deus. E antes da 7ª trombeta tocar, que é o final, nós temos um outro parênteses que vai falar a mesma coisa do parênteses do capítulo 7. Vai focar na igreja. Ou seja, enquanto Deus vai julgando o mundo na história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo com as trombetas, o que é as trombetas? Danos físicos, demônios atormentando ali na 5ª trombeta, e tudo quanto é tipo de tribulação interna e externa que este mundo passa, vem de Deus começando a julgar este mundo. Então a pergunta do capítulo 10 e 11 é: o que nós fazemos em meio a isso? Será que nós olhamos como telespectadores para este juízo de Deus sobre a história, ou nós fazemos outra coisa? E o foco aqui, irmãos, é mostrar que o nosso papel entre a primeira e segunda vinda de Cristo, enquanto Deus está previamente julgando o mundo, é testemunhar do Evangelho. A nossa função da igreja, como o nosso irmão Fernando falou na escola bíblica, não é principal, não é ajudar os pobres, ainda que nós façamos isso, não é fazer alguma coisa cultural, ainda que a gente possa fazer isso, mas o que centraliza e caracteriza a igreja é a proclamação do Evangelho. E aí, João vai mostrar isso para nós em 3 imagens diferentes ao longo aqui do restante do texto. Vamos ver a primeira imagem, então, verso 8 ao 11, terminando o capítulo 10. Ele diz assim: a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo novamente, dizendo: vai e pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. É o mesmo livro do capítulo 5, onde estava na mão de Deus Pai, e ninguém conseguiria pegar esse livro, porque ninguém conseguiria exercer juízo e salvação. O Cristo ressurreto é o único que pega o livro e abre os selos. Ou seja, Ele, o Deus homem, o Filho de Deus, é o único que pode desenrolar a história da salvação em juízo e em salvação, dependendo qual é a sua resposta ao Evangelho. E agora esse livro do julgamento da salvação de Deus, ele é minimizado, ele diminui na imagem aqui. Por quê? Agora Cristo ele vai entregá-lo à igreja, ele vai entregar ao apóstolo João. Verso 9: então fui ao anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ou seja, ele pediu uma concessão, uma graça, uma dádiva. Ele respondeu: pega e come-o, ele será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Isso vem de Ezequiel capítulo 2 e 4, Jeremias capítulo 15. O que significa isso, irmãos e irmãs? Cristo, ele dá esse livrinho para João, ele faz a mesma coisa com Ezequiel, com Jeremias. Ou seja, João está aqui numa função profética, e o ato de comer este livro, pega o livro e come ele, simboliza a total identificação do mensageiro com a mensagem.
Essa é a imagem do Antigo Testamento, quando se fala de comer a palavra de Deus. Nem só de pão viverá do homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que implica que, assim como a gente come o pão, a gente precisa comer a palavra de Deus. Então, para nós testemunharmos o Evangelho para este mundo caído que está sofrendo as trombetas de Deus, é necessário uma identificação nossa com a palavra de Deus. A gente precisa comê-la. É claro que isso não envolve perfeição, porque ninguém aqui é perfeito, ninguém jamais será até nós sermos ressuscitados dos mortos, mas envolve, irmãos, não apenas um falar da boca para fora e você está fazendo o contrário, ou não apenas uma intelectualidade de você tentar convencer alguém deste mundo caído da intelectualidade ou veracidade ou lógica do Evangelho. Não, envolve todo o seu ser, mente, sentimentos, vontade, olhar, palavras, ação. O modo como você age neste mundo é caracterizado, determinado por esse livrinho, pela palavra de Deus em nós. E nós comemos a palavra de Deus à medida óbvia que nós lemos, meditamos, compartilhamos e ouvimos ela no culto público. Mas reparem, quando ele come a palavra, quando ele come esse livrinho do julgamento da salvação, é doce na boca e amargo no estômago. Exatamente a mesma frase de Ezequiel capítulo 4. O que isso significa? Que ao nos identificarmos com essa mensagem, a gente não vai proclamá-la de forma religiosa, mecânica, farisaica, no sentido de, olha, ouçam e creiam, se vocês não ouvirem, não estou nem aí para vocês. Não, a doçura do Evangelho, quando nós comemos, é quando nós proclamamos esse livrinho e as pessoas se convertem. Ou seja, quando o Espírito converte alguém através de você, é a coisa mais doce que você vai experimentar na sua vida. Mas pelo contrário, quando você está pregando o Evangelho, as pessoas dizem não, você sente a amargura que essa mensagem traz, porque a mesma mensagem que você está pregando, olha, Cristo morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia dos mortos, arrependa-se e creia no Evangelho, essa mesma mensagem, ou ela salva aquele pecador, ou ela aumenta a condenação dele. E nós não podemos fazer isso de forma leviana, ou de forma mecânica. Nós fazemos isso sentindo na pele a doçura das conversões e a amargura das rejeições, enquanto este mundo passa pelas 6 trombetas do julgamento de Deus, que acontecem em toda a história. É isso que João está falando para nós. Verso 10: peguei o livrinho na mão do anjo e o comi, e ele de fato era como doce, como mel na minha boca, mas depois que eu comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então a primeira coisa que João está falando para nós é que na sua função profética, na sua função como testemunha do que está acontecendo, é necessário uma identificação total nossa do Evangelho, e é necessário nós sentirmos na pele a doçura e a amargura da aceitação e da rejeição do Evangelho. Você não pode dizer, nossa, mas estou pegando para aquela criatura faz tanto tempo lá no meu trabalho, na minha família, aonde quer que Deus me coloque, e ele não quer saber do Evangelho, eu também não quero mais saber dele não, eu não quero mais me desgastar com essa pessoa não. Isso não é amor, isso não é o fruto do Evangelho que dá em nós um amor tal a ponto de, ok, eu vou dar a minha vida para aquela pessoa. Experimente a satisfação que nós cantamos, que nós só encontramos em Jesus Cristo. E nós fazemos isso através de testemunhar o Evangelho. E pegando esse ponto do amor e do testemunho, irmãos e irmãs, o que é testemunho? Ou como nós testemunhamos? A partir ali do iluminismo, que a gente viu um pouco na escola bíblica hoje, por se divinizar a razão humana, criou-se uma desconfiança para com o testemunho das pessoas. E os 3 mestres da desconfiança são Nietzsche, o filósofo ateu, Karl Marx, pai do socialismo, Sigmund Freud
pai da psicanálise, esses três, quase como o dragão, o diabo, a besta e o falso profeta, eles vão dizer o seguinte: olha, nós precisamos ter uma hermenêutica da suspeita, ou seja, nós precisamos nos aproximar das pessoas já com a intenção e com o propósito de desconfiar de tudo que ela está falando. Ou seja, nós partimos do pressuposto a priori anterior de que todos são mentirosos e mentem o tempo todo. Irmãos, isso é o oposto de amar. Nós temos uma outra interpretação, a interpretação do amor. Ou seja, se aquela pessoa não me dá motivo para desconfiar dela, ela não é um mentiroso descarado, o que ela vai testemunhar para mim, eu vou ouvi-la, eu vou amá-la, eu vou crer nela, com essa predisposição primeira de amar e ouvir ela, não já odiando ela pelo fato de não ouvi-la e não acreditar no que ela está falando. E presta atenção, quando toda essa burrice toda do Nietzsche, do Freud e do Marx cai por terra, o pessoal começa a falar: olha, o testemunho, ele é mais importante do que nós pensamos. Na verdade, o testemunho é o único acesso que nós temos à realidade fora da nossa experiência. O único acesso que você e eu temos ao passado, por exemplo, através do testemunho, escrito ou falado. Ou seja, você só sabe o dia do seu nascimento porque os seus pais e sua família falaram, testemunho falado, e porque você tem os documentos que comprovam isso, testemunho escrito. Senão você não saberia o dia que você nasceu, o lugar que você nasceu, você não saberia quem é seu pai e sua mãe. Ou seja, Deus configurou a nossa humanidade de tal forma que o testemunho seja uma das formas mais primordiais de nós conhecermos as coisas. E é por isso que ele vai configurar o Evangelho dessa forma. Ele poderia colocar um telão nas nuvens mostrando o filme da paixão de Cristo, todo mundo vê, mas ele não fez isso. Ele poderia colocar um anjo lá em cima do Monte Sião e todo mundo que peregrinasse para lá está ouvindo um anjo pregar o Evangelho. Não, Deus escolheu o testemunho meu e seu da igreja para proclamarmos o Evangelho. Então, em primeiro lugar, a gente não faz isso de forma externalista. Nós comemos o testemunho, comemos de Cristo, comemos da palavra, em sua doçura e amargura, salvação e julgamento, e nós nos identificamos com ela. Segunda forma, capítulo 11, verso 1 e 2, diz assim: deram-me pausa. Vejam que João ele não fala assim: olha, eu vi outra coisa depois disso, que é o que ele faz. Quando ele vai introduzir um novo assunto, ou ele vai retomar um outro assunto, ele fala: depois disso eu vi outra coisa, depois aconteceu isso, eu vi uma outra imagem. Não, ele continua como se fosse uma coisa só. Ele disse: deram-me um caniço semelhante a uma haste, e me disseram: levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa o pátio que está fora do santuário, não meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisaram a cidade santa durante 42 meses. E aí a nossa imaginação brasileira voa longe disso aqui, né, irmãos? A interpretação futurista de Apocalipse, os dispensacionalistas, que vai dizer que todo o Apocalipse, a maioria dele é só para o futuro, não tem nada a ver conosco aqui, vai dizer que esse templo que é medido pelo apóstolo João aqui é uma reconstrução do templo de Salomão, lá em Jerusalém, que vai acontecer no fim dos tempos. A interpretação preterista que muitos reformados adotam, ou seja, o Apocalipse todo ele, ou 90% dele é só sobre o passado, vai dizer que era o templo de Salomão, era o templo de Herodes lá do século I, que foi destruído no ano 70. Mas irmãos, para o apóstolo João, que vai escrever o seu Evangelho, as suas 3 cartas e o Apocalipse, depois do ano 70, depois da destruição do templo de Jerusalém, o templo físico lá em Jerusalém não tem mais a menor importância teológica. João ele começa o Evangelho no capítulo 2 falando que o corpo de Jesus, a sua humanidade é o templo de Deus. Ele vai dizer que a igreja é o santuário de Deus. Ou seja, para o testemunho bíblico, se os judeus ou a igreja, ou qualquer coisa que seja, construir um templo lá em Jerusalém, sabe o que vai ser, qual a importância disso? Zero.
porque Cristo e a igreja agora é o templo. E continua o que João está falando, ou seja, o que é medir o templo? No verso 1, no Antigo Testamento, medição é um símbolo muito claro em várias passagens, desde ali dos escritos históricos até os profetas, que simboliza proteção. Ou seja, quando Deus manda medir alguma coisa, a cidade de Jerusalém, ou manda medir o exército do povo de Deus, ou manda medir o templo do Antigo Testamento, ele está dizendo: olha, eu estou medindo isso daqui porque ele não vai passar desses limites e nada vai destruir esses limites. É um símbolo que Deus está protegendo esse templo. E esse templo aqui, irmãos e irmãs, somos nós, é a igreja. É a mesma coisa que ele falou no capítulo 7, só que lá ele falou: usou o selo como a imagem de proteção. Aqui está falando: nós somos o templo, e Deus está medindo a gente, delimitando a gente, ao ponto de que nada pode entrar nesse templo e nos destruir. Só que o que é medido, irmãos e irmãs, é a parte interna do templo. É o altar, ali o Santo dos Santos. E a parte externa do templo, que seria ali aquela parte onde os sacerdotes faziam o sacrifício, e os gentios poderiam perambular por ali também, até se convertessem ao judaísmo. O que se é dito? Verso 2: mas deixa o pátio que está fora do santuário, não meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisaram a cidade santa durante 42 meses. O que é isso? Mesma coisa do capítulo 7. O nosso exterior, a exterioridade do templo, que é a igreja, não é protegida. É a mesma teologia que João está falando aqui, em várias imagens diferentes. Ou seja, Deus está prometendo que enquanto nós estivermos testemunhando o Evangelho, nós estamos medidos, nós estamos protegidos pela sua graça, pelo seu poder. Mas a única coisa que não está protegida é a parte externa, é o pátio, é a nossa exterioridade. É a mesma coisa em 2 Coríntios 4, Paulo fala assim: o meu homem externo está sendo deteriorado. Ou seja, se Paulo fosse falar na linguagem de hoje, ele diria assim: olha, o meu pátio, a minha parte externa do templo que eu sou, está entregue aos gentios. O mundo está pisando a minha exterioridade dia após dia. Mas o que Paulo diz: mas o meu homem interior está sendo renovado dia após dia na imagem de Cristo Jesus. Ou seja, o meu homem interior, se Paulo fosse usar a linguagem apocalíptica de João, o meu átrio interior, o meu altar, a minha alma está sendo guardada pelo poder de Deus. E aí entra uma medição aqui de tempo, no final do verso 2, que por quanto tempo os gentios vão pisar na nossa fisicalidade concreta neste mundo? 42 meses, que dá aí 3 anos e meio. O que significa isso, irmãos? As medidas de tempo aqui em Apocalipse, como todo o resto, é o que? Literal? Não, simbólico. Nós temos 2 instâncias no Antigo Testamento que falam de número 42. Primeiro, Israel no deserto. Lá em Números vai dizer que ele vai montar 42 acampamentos enquanto ele estava peregrinando no deserto. Ou seja, quando eles saem do Egito, passam-se 2 anos, e depois Deus promete: olha, vocês vão perambular por 40 anos aqui no deserto, até essa geração morrer e a nova geração herdar Canaã. Ou seja, em outras palavras, eles ficaram 42 anos no deserto, eles montaram 42 acampamentos. E no capítulo 12 de Apocalipse, a igreja é descrita como estando nesse deserto deste mundo, igual a Israel no Antigo Testamento, mas está protegida por Deus, espiritualmente falando. E mais importante talvez, para a nossa passagem, é o profeta Elias, que é um tipo de novo Moisés. Assim como Moisés foi no Monte Sinai, Elias foge para o Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai. E Elias, ele profetiza contra Israel, no reino de Acabe e Jezabel, dizendo: olha, por 3 anos e meio não vai chover sobre essa terra. Ou seja, a palavra profética de Elias, ela é carregada de poder.
e o que ele está profetizando é validado por aquilo que vai acontecer. Ou seja, Elias é um verdadeiro profeta, porque ele vai dizer: olha, Acabe, Jerusalém, Israel, 3 anos e meio não vai chover sobre essa terra. E é o que vai, a próxima imagem, irmãos e irmãs, vai falar que nós somos parecidos ou análogos a Moisés e Elias. Então, o que são 42 meses? É o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É o tempo em que a igreja profetiza. O que é profetizar? Proclamar o Evangelho, testemunhar da salvação e do julgamento que há em Cristo Jesus, se você aceitar ou rejeitar. E o que nós temos é 42 meses. Depois 1280 dias, que é a mesma coisa, 3 anos e meio, ou um tempo, tempos e metade de um tempo. São todas descrições cronológicas do mesmo período de tempo, que simbolicamente apontam para o tempo da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Porque lá em Daniel capítulo 7 é dito que por um tempo, tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa de 3 anos e meio, simbolicamente falando, é o período em que o povo de Deus, no fim dos tempos, será massacrado pela besta. Quando que a igreja é massacrada pela besta fisicamente? No fim dos tempos, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então a imagem aqui do capítulo 11, do verso 1 e 2 é: nós testemunhamos liturgicamente. Se no capítulo 10 nós testemunhamos ao nos identificarmos com a mensagem ela nos transforma primeiro, para depois nós proclamarmos ela. Nós testemunhamos enquanto templo. É um testemunho templário, é um testemunho que, igual de Atos 2, o Espírito desce ali na igreja e eles começam a louvar a Deus como templo escatológico no fim dos tempos. E esse louvar a Deus, o pessoal começa: o que está acontecendo aí? E aí Pedro explica: olha, é o Espírito de Deus que foi derramado, porque Cristo ressuscitou e está à destra de Deus. Nós testemunhamos enquanto nós adoramos a Deus, e enquanto o nosso exterior é massacrado e o nosso interior é renovado dia após dia. Em terceiro lugar, verso 3 em diante, ele diz assim: concederei. Ele não está mudando de assunto aqui, irmãos e irmãs. Ele está dizendo: agora eu vou ver outra coisa. Eu vi 2 testemunhas lá pregando sobre o Evangelho. Não, ele está usando uma continuidade absoluta aqui na frase do texto. Ele diz: concederei as minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. O que nós temos aqui é o seguinte: não é Moisés e Elias que vai vir no fim dos tempos pregar o Evangelho, não é Moisés e Enoque que vai vir no fim dos dias pregar o Evangelho, ou Elias, ou qualquer um das personagens históricos. Aqui nós temos um outro símbolo da igreja que vem dos Evangelhos. O que Jesus fala dos Evangelhos? Ele manda de 2 em 2 o pessoal pregar nas aldeias, que o Rafael leu para nós hoje em Marcos 6, nós temos em Lucas 9 também. Por que de 2 em 2? Não quer dizer que a gente precisa ir de 2 em 2 sempre que a gente for pregar o Evangelho, mas no Antigo Testamento, para qualquer coisa ser testemunhada como verdadeira, você precisava de no mínimo 2 testemunhas. O verbo testemunhar é um verbo jurídico, é um verbo do direito. Ou seja, você testemunhar que algo é verdadeiro, não basta você falar, você precisa de testemunhas. Então Jesus, nessa teologia do Antigo Testamento, ele manda a igreja ali naquele momento de 2 em 2. Ou seja, a evangelização da igreja, ela acontece no 1 a 1, mas ela tem que acontecer enquanto nós nos juntamos, ou enquanto você está com algum irmão, ok, vamos pregar o Evangelho para aquela pessoa, porque a veracidade daquilo ela ganha um peso muito maior do que quando é sozinho. E vejam só, de novo, verso 3: as minhas 2 testemunhas profetizem durante quanto tempo? 1260 dias. É a mesma coisa que 42 meses, 3 anos e meio, é o mesmo período de tempo. Ou seja, Deus está falando: vocês vão profetizar, vocês vão testemunhar por esse período de tempo, que simbolicamente representa a toda a história da igreja entre a primeira e a segunda vinda.
E ele está dizendo, vestidas de pano de saco, ou seja, existe uma humildade muito grande e um quebrantamento nosso enquanto nós profetizamos o Evangelho. Verso 4: essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Isso vem de Zacarias 4. E desde o capítulo 1, João usa Zacarias 4 porque a igreja é o candelabro e a oliveira, porque a igreja é a luz deste mundo. Ele não está mudando aqui a imagem, é a mesma coisa que ele está falando desde o capítulo 1. A igreja é esse candelabro, Zacarias 4. Porque o que é Zacarias 4? O pessoal volta da Babilônia, ok, vamos reconstruir o templo que foi destruído por Nabucodonosor. E quando estavam edificando esse templo menorzinho, Zorobabel, Esdras, Neemias, todo aquele pessoal ali, o pessoal ao redor deles estava impedindo eles de construir o templo. O que eles fizeram? Vão pegar a palha, a colher de pedreiro numa mão e a espada em outra. Enquanto a gente vai colocando os tijolinhos aqui em cima do outro, a gente vai defendendo aqui para ninguém vir desconstruir. É a imagem aqui que ele está construindo para nós. Ou seja, nós edificamos a igreja, construímos o templo de Deus com pedras vivas que somos nós, enquanto nós lutamos espiritualmente com este mundo. Porque nós somos o novo Israel, o novo candelabro à luz deste mundo. Verso 5: se alguém lhes quiser causar dano, da sua boca sairá fogo que devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhe quiser lhes causar dano, certamente será morto. O fogo a partir da boca, lá em Jeremias 5, é um símbolo do julgamento de Deus. Ou seja, enquanto nós estamos proclamando o Evangelho, envolve, se você não crer, você já está condenado. Isso é o literal do que esse símbolo está apontando: fogo saindo da nossa boca. Verso 6: eles têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Fechar os céus é o que Elias fez, transformar água em sangue é o que Moisés fez. Ou seja, o que significa isso para nós enquanto testemunho e proclamação do Evangelho? Nós estamos proclamando no mesmo espírito que Moisés e que Elias. Mas será que a gente tem o poder de fechar os céus e converter água em sangue, literal? Não. Por quê? Porque lá em Lucas 9:10, irmãos, nós temos exatamente a mesma coisa. João e Tiago, os filhos do trovão, Jesus está pregando ali em Nazaré ou em Samaria, não lembro exatamente onde está pregando, e eles não aceitam o Evangelho. E aí esses dois apóstolos, os dois discípulos falam: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que Deus mande fogo do céu queimar esses incircuncisos aqui? Jesus fala: vocês estão fora da mente de vocês? Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. Ou seja, agora na nova aliança a coisa é outra. E o que vem imediatamente depois em Lucas capítulo 10, isso é Lucas 9:50 em diante, finalzinho. Lucas 10, Jesus manda os seus discípulos de 2 em 2 pregar o Evangelho, expulsar demônios, curar enfermos, mostrar o poder do reino de Deus. E o que ele diz? Olha, se uma cidade, se uma pessoa, se uma família ouvir e acreditar em vocês, salvação chegou para casa daquela pessoa. Mas se por outro lado, aquela cidade, aquela família, aquela pessoa não ouvir vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão sacudir o pó do pé de vocês, o pó da roupa de vocês, e vocês vão para outro lugar. Em outras palavras, julgamento de Deus sobre aquela cidade, mas é um julgamento espiritual. Ou seja, quando você prega o Evangelho e a pessoa não aceita, é muito pior do que Moisés transformar água em sangue lá no Egito. E é muito pior do que Elias fazer 3 anos e meio de seca lá em Israel, na época dele. É a cravação de condenação na vida daquela pessoa. É claro que ela pode se converter depois, mas naquele momento o julgamento de Deus está sobre ela. E nós, isso é amargo, nós choramos pela vida daquela pessoa, nós oramos por ela. Se ela deixar, nós continuamos pregando. Mas enquanto ela rejeita,
A água é transformada em sangue, ela não tem mais satisfação nenhuma, ela não tem mais a frutificação que vem das chuvas, a vida dela é um seco, um vazio completo. Nós cantamos hoje no primeiro louvor. E aí o texto continua, verso 7. Apocalipse 11:7 diz assim: quando concluírem o seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Então presta atenção, quando que a gente vai concluir o nosso testemunho? Quando o Evangelho chegar em todas as nações, em todos os lugares. Quando o nosso testemunho, enquanto essas duas testemunhas escatológicas chegarem ao fim, a besta que surge do abismo, ou seja, o poder satânico, vai nos massacrar por um breve período de tempo. E a igreja, como organismo testemunhante, como corpo que proclama, como instituição evangelizadora, por um breve período cessará. É isso que João vai dizer em Apocalipse 20, que a gente vai ver depois, a mesma coisa. Ou seja, não vai haver um avivamento mundial e o mundo inteiro vai se tornar cristão. E aí Jesus volta só para a cerejinha do bolo. Nem precisava voltar, como é no pessoal do pós-modernismo. Não, o Evangelho cresce. O Evangelho ele aumenta, a igreja cresce, mas ela cresce sempre através do sofrimento. E a proclamação do Evangelho para todo mundo não vai ser, nossa, que cultura cristã, que facinho, não. Vai ser à medida em que o ato externo, nosso exterior, é mordido pela besta. E quando o último eleito for alcançado, a última pedacinho de terra for evangelizado, aceitando ou não, a besta se levanta e Deus permite que ela acabe conosco. Não de forma completa, a igreja vai continuar existindo, mas enquanto proclamação pública, não vai ser possível mais fazer isso a nível mundial por um breve período de tempo. E olha o que acontece, verso 8, os seus corpos ficarão na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, mas também onde seu Senhor foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado? Jerusalém. Mas isso daqui não é geográfico, meus irmãos e irmãs. Sodoma, Egito e Jerusalém representam este mundo caído. Ou seja, não existe mais terra santa lá em Jerusalém. Jerusalém é como qualquer outra terra. Na verdade ela é tão ruim quanto o Egito, quanto Sodoma e Gomorra, porque foi lá que mataram o nosso Senhor Jesus. Ou seja, a igreja, ela, como instituição de pregaria evangelizadora, ela morre no mundo todo, porque este mundo é Egito, Sodoma, Jerusalém apóstata, digamos assim. Verso 9: pessoas de vários povos, tribos, línguas, nações verão seus corpos durante 3 dias e meio, um período curto de tempo, e não permitirão que sejam sepultados. Ou seja, vai ser uma vergonha pública essa derrota da igreja. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão, enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles, eles ficaram em pé, e os que viram foram tomados de grande temor. Então ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia: subi vós para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos o viram. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos 7.000 homens no terremoto. Os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou, o terceiro está por vir. A igreja morre por um brevíssimo período de tempo. 3 dias e meio simbolizam aí um período breve de tempo. O mundo faz a maior festa da história, porque a gente fica atormentando eles com a pregação do Evangelho. E então Cristo volta, nós somos tomados com Ele nas nuvens, ressuscitados, a gente encontra com Jesus nos ares, e nós voltamos para estabelecer a eternidade no reino consumado de Cristo. Porque o que acontece agora no verso 15 ao 19 é a 7ª trombeta.
A sétima trombeta é a consumação de todas as coisas, assim como foi o sexto selo. A sétima trombeta, quando a igreja, essas duas testemunhas que foram mortas enquanto entidade testemunhadora, elas sobem aos céus. Não é um arrebatamento secreto, não é um arrebatamento que depois vai ficar no céu 7 anos, não. Nós subimos, encontramos com Cristo, e imediatamente acontece o quê? Sétima trombeta, julgamento final e consumação de todas as coisas. Vamos apenas ler o capítulo 11, verso 15 até o 19. O sétimo anjo tocou sua trombeta, e surgiram dos céus fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos, de dar recompensa aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, os pequenos e grandes, e de destruírem os que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus que está no céu, e nele foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte granizo. Irmãos e irmãs, nosso testemunho precisa ser totalmente identificado conosco. A gente precisa experimentar do Evangelho antes de proclamar para as pessoas. O nosso testemunho é um testemunho litúrgico. Nós falamos enquanto adoramos, como templo de Deus. E o nosso testemunho não é com palavras apenas, mas no poder do Espírito, ao anunciar o julgamento e a salvação que há em Cristo Jesus. E o nosso testemunho ele vai chegar ao fim. A sétima trombeta está logo aí, o julgamento final está à espreita. E a evangelização deste mundo pode acontecer num piscar de olhos. O nosso papel é fazer isso acontecer. Debaixo da soberania de Deus, nós pregamos o Evangelho para todas as pessoas, a gente incomoda eles ao ponto de que, se a gente calar a boca, eles mandam presentes uns para os outros em festa. Mas nós pregamos o Evangelho. Essa é a nossa missão. É para isso que nós ainda estamos vivos, para sermos como João, comermos o livrinho, para sermos como o templo que nós somos e louvarmos a Deus. E nós somos essas duas testemunhas que fecham os céus. Irmãos e irmãs, basta vocês lerem relatos da igreja perseguida e a extraordinariedade do que acontece no meio deles. As pessoas, o Estado vem para matar eles e acontecem coisas extraordinárias. Ou seja, as duas testemunhas estão bem, está forte, e Deus está movendo o céu e a terra para que ela continue profetizando. E nós estamos inseridos nessa história, e essa é a nossa vida. Amém? Vamos orar em silêncio. Vamos arrepender da nossa falta de testemunho. E eu já vou orar para ensinar o seu nome. Nós vamos voltar a Deus com mais um pouco. Senhor, o último livro da sua palavra, quando nós lemos à luz dos outros 65 livros, é muito simples, muito claro, e diz as mesmas coisas que o Senhor diz nos outros livros, mas de uma forma mais gráfica, para que essas verdades sejam de forma final gravadas em nossos corações, em nosso imaginário e em nossas vidas. O que Paulo falou em cartas dos evangelistas e narrativas, João nos coloca em forma apocalíptica, para que através dessas belíssimas imagens nós venhamos a Deus a internalizar melhor e mais profundamente a sua palavra. Perdoe nossa falta de testemunho do seu Evangelho, perdoe nossa falta de identificação com a mensagem
nos livre de externalismos e de uma religiosidade morta, nos dá da doçura de Cristo, ainda que isso envolva a amargura da tristeza das pessoas ao nosso redor que não se curvam diante dele. Dá-nos proteção espiritual que o Senhor tem nos dado sempre. Persevere a cada um de nós aqui, ó Deus, até o fim. Se nós venhamos a perder a tudo se precisar, saúde, dinheiro, partes do nosso corpo, famílias, se esse é o custo da nossa pregação do Evangelho neste mundo caído. Mas não nos tire a Cristo, pois Ele é nosso tesouro supremo, o nosso tudo em todos nós que cremos. E nos dá poder, ó Deus, para pregar o Evangelho de forma muito mais poderosa do que Moisés e Elias jamais sonharam. Porque a mensagem que nós temos é a sua palavra final, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Senhor nos deu o seu Espírito e todas as coisas para proclamarmos esse Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que quando aquele momento onde a besta nos matará enquanto corpo, enquanto duas testemunhas, enquanto entidade evangelizadora, o Senhor mantenha-nos firmes se formos nós, ou nossos filhos, netos, ou qualquer geração futura que for. Mantenha-os firmes até a morte. Volta, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O seu Espírito e a noiva, que somos nós, dizem: vem. E que a última trombeta ressoe como uma música suave aos nossos ouvidos e como a coisa mais aterrorizante para os ímpios. E nós louvaremos, dizendo que o Senhor reinará para todo sempre. E por graça nós participamos disso. Em nome de Jesus.